Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, eu lerei a partir do versículo 7 até o 18. Sendo que a nossa mensagem será dos versículos 13 a 18. 2 Coríntios 4, a leitura é de 7 a 18, mas o sermão apenas do 13 até o final do capítulo, versículo 18. Essa é a palavra da salvação. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus de toda a eternidade, Tu és Deus e nós somos pó, Tu és todo poderoso e nós somos nada. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a maravilhosa graça manifestada aqui nesse texto mais uma vez. Que texto fantástico, nos tirando um pouquinho mais dessa nossa vida medíocre, contente com as coisas aqui da terra apenas, frustrados com as coisas aqui da terra, nos esquecendo aquilo que nos aguarda. Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco. O Senhor sabe cada tribulação pela qual temos passado, o Senhor conhece as nossas aflições, o Senhor conhece as nossas dores, o Senhor conhece o quão próximo nós chegamos até da morte. Nos desesperamos, ó Deus, a ponto de querermos tirar as nossas próprias vidas. Ó Deus, fala conosco. Encoraja-nos, Senhor, por meio dessa palavra. Exorta-nos, admoesta-nos, edifica-nos, nos alimenta. Nós estamos cansados, ó Deus, estamos sobrecarregados, queremos desistir sem dúvida alguma, mas é essa palavra, é a Tua palavra que nos faz continuar caminhando, perseverando. Tira as escamas dos nossos olhos nessa noite, nos ajuda a ver as maravilhas da Tua lei, nos ajuda a perceber aquilo que aos olhos da carne ainda é invisível. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda mais uma vez nessa noite.
vermos e percebermos e experimentarmos a glória do teu Filho, que passou por tribulação imensa, mas que não se comparou com a glória que lhe era devida, que ele reassumiu ao ressuscitar, ao subir aos céus, ao entrar no Santo dos Santos e sentar-se à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Abençoa-nos, Senhor. Essa é a nossa simples oração nessa noite. E nos dá o privilégio de vermos aqui pessoas vencendo as suas tribulações por meio de Jesus Cristo e pelo poder do teu Santo Espírito apenas. É no nome do teu Filho amado, que sofreu por nós, mas que também ressuscitou por nós, é que nós oramos. Amém. Amém. Os mais velhos aqui, provavelmente na década de 80, tiveram um videogame chamado Atari. E um dos jogos mais famosos daquele videogame era o Enduro, aquele jogo interminável de um carrinho que precisava ultrapassar diversos outros carros. E você passava pela neve, passava pela noite, passava pelo dia, e você achava que o jogo estava chegando ao fim, e nada. Quando você ultrapassava por volta de 200 carros no primeiro dia do Enduro, o jogo lançava um próximo desafio de ter que ultrapassar mais 300 carros. Obviamente o jogo não tinha o propósito de chegar ao fim, mas sim de apenas divertir aquele que estava ali se entretendo com aquilo. E aí nós nos lembramos que, além de um videogame, nós temos hoje em dia enduros verdadeiros, geralmente ligados a motocicletas. E talvez você pense assim, um enduro nada mais é do que um rally. Um rally é exatamente a mesma coisa que um enduro. Mas essas coisas não podem ser confundidas. Deixa eu mostrar uma diferença fundamental entre um rally e um enduro, e isso vai nos ajudar muito com aquilo que temos para aprender nessa noite. Enquanto nos rallies o objetivo é cumprir um percurso no menor tempo possível, ou seja, o vencedor é o piloto mais rápido, no enduro o objetivo é atingir um determinado tempo, ou seja, o piloto vencedor é aquele com o ritmo mais adequado. Quando nós pensamos numa corrida, assim como Paulo falou, a sua carreira da fé, nós geralmente pensamos em algo que nós queremos terminar logo. Nós corremos o máximo possível, o mais rápido possível, para que aquilo termine logo, porque a corrida, ela é dura, ela é difícil, ela machuca, ela exige esforço e sacrifício. Mas nessa noite, Paulo vem nos falar não de um rally, ou de uma corrida de 100 metros rasos, ou de um sprint, mas ele vem nos falar de um enduro. Ele vem nos falar dessa corrida, digamos assim, que tem muito mais a ver com um ritmo adequado do que com uma velocidade rápida que termina com aquilo ali o mais rápido possível. Esse substantivo enduro vem do latim endurare, que gera, por exemplo, o verbo no inglês to endure, e que gera no português um verbo que não é tão conhecido assim, endurar, cujos sinônimos são suportar, enfrentar, resistir, sofrer, durar, aturar, tolerar e, por que não, perseverar. Nessa noite, então, nós não apenas nos lembramos o que significa o verbo endurar na língua portuguesa, mas nós olhamos para esse texto e percebemos o que é endurar na carreira cristã e como nós precisamos totalmente da ajuda de Deus, obviamente, para conseguir realizar isso. Esse texto, ele vem logo em seguida àqueles paradoxos que nós estudamos na semana passada,
Paulo, dos versículos 7 ao versículo 12, ele apresenta uma série de aparentes contradições no cristianismo, mostrando que exatamente na conclusão final, onde parece haver morte, é exatamente ali que há vida. Onde parece haver derrota, é exatamente ali onde há vitória. E ainda com esse tema em mente, Paulo vem nos apontar para algo ainda mais fantástico. Essa vitória certa, essa vitória que nós muitas vezes não conseguimos enxergar ainda, mas ao enxergá-la, é fundamental que continuemos caminhando e endurando nessa vida. Nós aprenderemos por esse texto, nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, que a fé sincera no Evangelho nos ensina qual é o fim das tribulações e por isso enduramos. A fé sincera no Evangelho nos ensina qual é o fim das tribulações e por isso enduramos. Nós veremos isso em duas partes. Primeiro, nos versículos 13 a 15, a fé sincera no Evangelho é o que nos faz endurar. A fé sincera no Evangelho é o que nos faz endurar. Leiamos mais uma vez os versículos 13 a 15. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. A fé sincera no Evangelho é o que nos faz endurar. E quem é que precisava endurar aqui? Quem é que precisava perseverar aqui? O próprio apóstolo Paulo. Vamos nos lembrar das diversas acusações que estavam fazendo contra ele. E além das acusações, começavam a questionar a Paulo, dizendo o seguinte: Paulo, você quase morreu diversas vezes por causa dessa pregação, por causa desse ensinamento. Por que é que você continua? Por que é que você persiste? Está claro que Deus não está lhe abençoando. Está claro que Deus não está fazendo a sua mensagem prosperar. Desista. Acabe com isso. Salve a sua vida. E muitas vezes nós somos acusados dessas coisas. Nós somos chamados a desistir também. E nós devemos responder então como Paulo respondeu, com o mesmo espírito da fé, como ele começa aqui no versículo 13. Mesmo espírito da fé de quem? Mesmo espírito da fé do rei Davi, aquele que lá no Salmo 116 deixa para nós, no versículo 10, essa palavra utilizada aqui por Paulo: eu criei, por isso é que falei. Quando nós lemos em nossa liturgia o Salmo 116, você deve ter percebido que a linguagem não estava tão semelhante assim. Mas é exatamente essa tradução aqui, e não aquela, que o Espírito Santo quer revelar para nós mais uma vez. Isso nos traz uma lição maravilhosa. Nos momentos de aflição, nos momentos em que pensamos em desistir, é a palavra de Deus, a âncora da palavra de Deus, que vai nos continuar fazendo endurar. O mesmo espírito de fé, o mesmo espírito de Davi, que diversas vezes naquele salmo, depois leia com mais calma, falou sobre a morte. Ele inclusive ele constata algo maravilhoso. Ele fala que a morte dos justos é preciosa aos olhos de Deus. Ele começa o salmo dizendo e agradecendo a Deus pelo livramento, mas ele chega à conclusão que no final das contas, quando ele morrer, ou quando nós morrermos, aqueles que estamos em Cristo, isso é glorioso na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. É o fim das aflições, meus irmãos. É o começo da glória.
Paulo certamente passou bem perto da morte diversas vezes, e ele vai ao Salmo 116, e em resumo daquele Salmo, ele ensina aos coríntios, e ensina a nós nessa noite, o que é que significa crer, e por isso então, falar. Ele diz aí no final do versículo 13, também nós cremos, e por isso também falamos. Vejam como são duas coisas inteiramente ligadas. E essa é uma lição que nós temos aqui, daquilo que na teologia é chamado de cosmovisão. Ou que em outros lugares da Escritura é o coração, a boca fala que o coração está cheio. O que é que move a sua vida? O que é que guia a sua vida? O que faz você continuar acordando a cada manhã e persistindo apesar dos problemas? O que é que faz você olhar para uma semana que começa hoje e querer de fato continuar fazendo aquilo que o Senhor Deus lhe chamou para fazer? Tudo o que o ser humano faz, todas as suas atitudes são baseadas naquilo que ele crê. Essa é uma mensagem positiva e ao mesmo tempo negativa. Como nós vimos hoje de manhã, se os nossos casamentos, se os nossos relacionamentos não têm espelhado o que a palavra de Deus ensina, então a nossa cosmovisão, a nossa crença em relação a isso não flui das Escrituras. Nós temos casamentos, relacionamentos, trabalho, toda a nossa vida reflete aquilo que está em nosso coração. É por isso que esse assunto, esse tema da cosmovisão é tão falado hoje em dia. Tem sido um desafio grande para as igrejas do Senhor Jesus Cristo transformarem por completo a sua crença. E nós paramos e perguntamos, mas nós cremos no Evangelho, não cremos? Será? Será que nós falamos daquilo que nós cremos? Será que nós agimos de acordo com aquilo que nós cremos? Parece que não. E nós comparamos, por exemplo, as atitudes ou as vidas de evolucionistas, marxistas e tantos outros istas. E nós percebemos o quanto eles são muito mais consistentes com aquilo que eles creem do que nós. Nós temos ojeriza e devemos ter mesmo desses terroristas islâmicos que entregam suas vidas por causa de uma fé falsa, uma fé em um Deus falso, um Deus que é um ídolo. Mas eles entregam suas vidas. E nós cristãos arrumamos todas as desculpas e justificativas que nós podemos ter, não apenas para não morrer, mas para não termos que obedecer a Deus, custe o que custar. É isso que está aqui quando Paulo diz que nós falamos a partir daquilo que nós cremos, nós vivemos a partir daquilo que nós cremos, e é isso que nos dá vitória sobre a morte. É isso que nos faz encarar a morte de frente e saber que depois da morte em Cristo Jesus há vida e vida eterna. Será que nós cremos nisso? Por que então que nós não falamos sobre isso mais e mais? Esse texto não está nos ensinando apenas o que está em nosso coração e por isso sai da nossa boca ou é expresso em nossas vidas, mas fala sobre algo tão fundamental na vida do crente, que parece não ser tão fundamental mais assim. Se nós cremos, então nós evangelizamos. Se nós cremos, então nós testificamos. Se nós cremos, então nós testemunhamos. Nós falamos da nossa fé. Nós falamos daquilo que nós cremos. E por mais difícil que isso seja, a lógica ela é bem direta. Se você não tem falado, se você não tem testificado, se você não tem testemunhado, então provavelmente você não crê ainda. Você conhece o Evangelho, você cresceu no Evangelho, você admira o Evangelho, você está aqui todos os domingos, é bem legal estar no meio do povo de Deus aqui nessa igreja, mas talvez você não creia ainda. É por isso que nós falamos a respeito de uma pública profissão de fé.
que não é um mero ritual, não é um mero vir aqui à frente e dizer alguma coisa para que todos vejam e aí você se torna membro de uma igreja. Não. A pública profissão de fé nada mais é do que você falar, do que você extravasar aquilo que você crê. É a sua esperança. Se é a sua esperança, então a sua boca não vai poder ficar travada ou calada. Os seus familiares vão ouvir, os seus amigos vão ouvir, os seus colegas de trabalho vão ouvir. Eles vão perceber na sua vida que você de fato crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que faz com que Paulo continue caminhando, apesar das ameaças. É isso que nos faz continuar caminhando, apesar das ideias contrárias ao Evangelho. É isso que nos faz não desistir. Pelo contrário, continuar lutando, mesmo que isso signifique a nossa morte ou qualquer outra consequência terrível. Vejam que Paulo começa falando sobre essa questão da fé e a prática da fé, duas coisas inevitáveis. Se eu creio, eu vou falar, se eu creio, eu vou viver. E no versículo 14, ele acrescenta aqui agora o conteúdo do Evangelho, ele aumenta. Ele diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Um verbo fundamental aqui no início do versículo 14, fazendo essa ligação: sabendo, conhecendo, racionalizando, tendo nas nossas mentes esse conteúdo. E se tem uma coisa que hoje tem atacado cada vez mais a fé cristã, também nessa área da cosmovisão, é essa dicotomia de que fé é uma coisa que deve ser limitada aos domingos e à igreja, e que isso não tem nada a ver com o mundo lá fora. O mundo lá fora é guiado pela ciência, o mundo lá fora é guiado pela inteligência. A fé é algo da religião. A fé, ela necessariamente exige ignorância. Nós temos que ser não conhecedores das coisas para então aceitar aquilo por fé. Ora, no cristianismo, nas Sagradas Escrituras, fé nunca é um salto no escuro de Kierkegaard, ou uma espécie de mágica, que nós falamos algumas palavras e aquilo acontece. Não. Nas Sagradas Escrituras, a fé ela é completamente baseada nesse verbo, conhecer, saber. Aquilo que é cognitivo, aquilo que atinge não apenas os nossos corações, mas também a nossa mente. Eu falo porque eu creio. Eu creio porque eu conheço. Vejam como as coisas estão ligadas. Nós acabamos de passar, no ano passado, por uma escola dominical, por classes que falavam sobre cosmovisão. Nós vimos aqui quantas coisas na área do trabalho, na área do descanso, na área da família, nas nossas vidas, o quanto essas coisas estão deturpadas por causa das cosmovisões mundanas. E a pergunta é: nós passamos por todas essas classes, nós percebemos tudo aquilo que precisava ser transformado, o quanto disso foi de fato transformado? Será que a cosmovisão é apenas um conteúdo de escola dominical para preencher aquele tempo da manhã tão tradicional, que não faz de fato diferença em nossas vidas? São aulas maravilhosas que nos mostram como a teologia ela é de alguma forma ligada à filosofia, e que nós somos pensadores sim cristãos, que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Mas o quanto isso muda as nossas vidas? Uma resposta simples para isso é: nós temos literatura demais acessível aí nessa área.
o quanto você estuda isso. Saber e conhecer vem desse estudo, vem dessa busca. Conhecer mais e mais a minha fé, conhecer mais e mais aquilo que deve me dar esperança. Nós olhamos para um bancário que lida com dinheiro o tempo todo e nós achamos que ele consegue detectar uma nota falsa de dinheiro porque ele conhece muito bem a nota falsa. E ao contrário, ele conhece tão bem a nota verdadeira que assim que uma nota falsa vem aos seus dedos, ao seu tato, ele sabe identificar imediatamente. E não é assim que nós temos vivido esse evangelho tão maravilhoso. Ele continua sendo para nós muito místico. Ele continua sendo para nós apenas uma resposta àquilo que nós achamos ser a solução para todas as coisas. Quando Deus nos chama mais uma vez nessa noite, conheçam mais o Evangelho, saibam mais acerca da ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também da vossa ressurreição. Isso é o versículo 14. Fé e conhecimento não são contraditórios. Por isso, se nós cremos no Evangelho, nós testificamos do Evangelho. Se nós cremos na ressurreição, nós testificamos da ressurreição. Nós sabemos que um dia ressuscitaremos por causa de Cristo, mas isso parece não estar no nosso testemunho diário. O que é que está no nosso testemunho? O que é que está na nossa boca? Assuntos que talvez não sejam edificantes ou que não façam a menor diferença à vida das pessoas, principalmente aquelas que ainda precisam crer. É por isso que nós temos que continuar falando, é por isso que nós devemos continuar endurando, é por isso que quando pessoas mandarem nos calar a boca, nós continuamos, porque não podemos deixar de falar. E aí nós pensamos, por que não? Por que é que nós não podemos deixar de falar? E talvez você pense assim, para a salvação das pessoas. E essa motivação já é grande demais, já é maravilhosa demais, mas ela não é a última motivação. É isso que o versículo 15 nos mostra. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. No final das contas, nós cremos e buscamos conhecer ainda mais acerca da nossa fé, para falar ainda mais apropriadamente dessa fé maravilhosa, quebrando e anulando todos os sofismas e filosofias falsas que existem por aí, sabendo que no final o nosso objetivo não é apenas ganhar o debate, ou não apenas ganhar mais algumas almas, mas sim a glória de Deus. Porque o nosso chamado pode ser como o de Jeremias, que falou coisas terríveis ao povo e só falou porque ele creu que aquela era a mensagem do Senhor. Falou por durante 40 anos e não viu uma conversão sequer. 40 anos o profeta chorão abriu a sua boca para falar do que ele queria. Imagine o desespero desse homem, rogando ao Senhor Deus que desse a ele pelo menos um testemunho de conversão. Mas o Senhor Deus dizia: você está pregando para a minha glória. E Deus é glorificado, mesmo que pessoas continuem rejeitando o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que você crê? Será que você entende assim? Ou o que lhe motiva são os números? Ou o que lhe motiva são as coisas que você pode ver? O teólogo Eugene Peterson, ele traduz, ou ele resume esse versículo, que tem um grego difícil de tradução, da seguinte maneira, e é um resumo maravilhoso. Ele fala: mais e mais graça, mais e mais pessoas,
mais e mais glória. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo se motivava a continuar falando, porque ele cria, ele não podia ser calado, ele cria na ressurreição e vivia por aquilo, porque ele sabia que mesmo que a morte viesse, ele estava garantido, e ele sabia que aquilo que ele fazia, sim, ia atingir aqueles que foram eleitos por Deus desde toda a eternidade. E esse era o objetivo. Não um número maior de convertidos apenas, mas um número maior de adoradores. Essa é a mensagem de João capítulo 4 também. Quando Jesus se encontra lá com a mulher samaritana e ela pede um pouco de água e ele lhe diz: eu sou a água da vida, quem beber de mim jamais terá sede. E ele fala: o Senhor Deus está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aqui é o resumo desse primeiro ponto. Se nós cremos, então nós falamos. E nós procuramos conhecer ainda mais acerca da ressurreição e de todo o escopo do Evangelho e da fé cristã, sabendo que o nosso objetivo final para a glória de Deus é enchermos as igrejas de adoradores que vão glorificá-lo em espírito e em verdade mais e mais. Mais e mais graça, mais e mais pessoas, mais e mais glória. Isso obviamente nos aponta para aqueles textos lá de Apocalipse, que nos falam que de toda língua, toda raça, toda nação, toda cultura, estarão ali louvando e adorando o Cordeiro que esteve morto, mas agora está vivo e reinando. O ministério do Evangelho, meus irmãos, ele existe, porque o ministério da adoração, ele ainda não existe de forma completa. Ainda existem adoradores por aí, a serem descobertos, a serem resgatados. A pergunta é se nessa noite você de fato crê nisso. E se você crê nisso, toda a sua vida, todos os seus recursos, todo o seu tempo vai ser dedicado a isso. A resgatar pecadores das garras de Satanás para se tornarem adoradores do Senhor e darem a Ele toda a honra e toda a glória que lhe é devida apenas. É nisso que você crê. Então fale. É nisso que você crê. Então abra a sua boca. É nisso que você crê. Então experimente isso, como Paulo experimentou. A fé sincera no Evangelho é o que nos faz endurar, não nos faz desistir. E nós olhamos agora então para os versículos derradeiros aqui de 2 Coríntios capítulo 4, 16 a 18. E nós percebemos que nós continuamos endurando, pois as tribulações têm um fim. A fé sincera no Evangelho nos ensina qual é o fim das tribulações, por isso enduramos. E nós continuamos endurando, nós não desistimos, porque elas têm um fim. E aqui um trocadilho. Elas têm um fim, elas têm um final e elas têm um objetivo. De propósito, então, nós vemos aqui Paulo mostrando primeiro qual é o fim das tribulações. Elas têm um propósito, elas não são por acaso. Elas têm tudo a ver com essa nossa crença no Evangelho. Se o nosso Senhor Jesus Cristo passou por tribulações, nós também passaremos. Leamos mais uma vez os versículos 16 a 18. Qual é o fim das tribulações? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas.
Nós continuamos endurando, nós não desistimos, porque as tribulações têm um fim. Qual é o propósito das tribulações? Primeiro, aqui no versículo 16, Paulo deixa claro, nós não desanimamos. É a conclusão que ele tira do primeiro momento, e agora ele aponta para esse propósito da tribulação. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui nós temos um problema, um contraste claro, homem exterior e homem interior, mas como entender isso? Alguns tentam dizer que o homem exterior, ele equivale exatamente ao corpo da pessoa apenas, enquanto o homem interior equivale à alma da pessoa. Isso seria um problema grave. Especialmente porque nesse contexto em que Paulo está escrevendo, era exatamente essa a filosofia grega da época. Essa dicotomia entre corpo e alma. Essa ideia de que o material ele pode se corromper e pode desaparecer, enquanto aquilo que é espiritual e imaterial deve continuar e vai continuar no mundo das ideias lá de Platão. Não é essa a ideia. Entretanto, não é uma outra ideia também tentando corrigir esse problema, dizendo que o homem exterior é aquele homem que está em Adão e o homem interior é aquele que está em Cristo. Isso seria um problema até mesmo na vida de Jesus Cristo. Porque nós vemos que, assim como Cristo, Paulo teve o seu homem exterior se corrompendo. É mais do que simplesmente estar em Adão. Diz respeito sim à ideia do corpo, mas na mente de Paulo, corpo e alma não eram desassociados. Qual é a explicação aqui então? O que é que nós entendemos ou devemos entender a partir desse contraste entre o homem exterior que está se corrompendo e o homem interior que está se renovando de dia em dia? Esse homem exterior, de fato, representa esse sofrimento físico que muitas vezes atinge a nossa alma sim, e nós estamos morrendo, gente. É isso que nós vimos na semana passada e essa é a realidade. Esse homem exterior, ele vai passar. Esse homem exterior, ele vai continuar sofrendo, ele vai continuar tendo câncer, ele vai continuar sofrendo com os vírus transmitidos pelo mosquito. Ele vai continuar padecendo por essas coisas, mas aquele que está em Cristo, ele não apenas padece. Todo esse sofrimento tem um propósito, que é qual? Que o homem interior se renova. Que fim maravilhoso! Que propósito fantástico! Isso nos ajuda a passar pelas tribulações, isso nos ajuda a passar pelas doenças. Não é que nós vamos atrás delas, mas quando elas vierem, e elas vão vir, nós sabemos que aquilo ali pode até destruir o nosso corpo, pode até destruir aquilo que foi feito para a decadência após a queda. Mas esse homem espiritual, esse homem que será completo lá na glorificação, ele está se renovando. Isso mais uma vez nos mostra como é que um cristão encara a morte, como é que um cristão encara a doença, como é que um presbítero, ele vê a morte de sua esposa, como aconteceu nessa semana agora, um presbítero lá de Brasília, visitando com sua esposa, seus netos lá nos Estados Unidos. A esposa sim, já com leucemia, mas ainda em tratamento, de repente teve um derrame e faleceu. Como é que nós encaramos essas coisas? Será que nesses momentos nós falamos aquilo que nós cremos? Ou é da boca para fora que falamos? Ou nós somos tentados a pensar que o Senhor Deus não se importa conosco de fato? Ou nós acreditamos nesse falso evangelho que diz que se nós somos crentes de verdade, o câncer não nos atinge, os derrames estão longe de nós? Não, a qualquer momento aqui, o nosso homem exterior pode simplesmente entrar em decadência completa. A pergunta é: como é que vai o seu homem interior? Como é que está essa esperança que você tem de transformação plena? Mesmo que o seu corpo entre em decadência completa ali na sepultura, nós cremos que aquilo ali
para aqueles que estão em Cristo, não é o fim. Como esses filósofos pensavam, como muitos pensam hoje, e porque creem nisso, eles falam sobre isso, mas nós não, nós levantamos a voz, e porque conhecemos o Evangelho, porque nós sabemos o que a palavra de Deus diz proposicionalmente, nós não apenas cremos, mas continuamos falando, porque é isso que vai acontecer conosco, e já está acontecendo. O seu homem interior está se renovando, enquanto o seu homem exterior está se corrompendo. Que propósito maravilhoso! Mas esse não é o único propósito da tribulação. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Paulo aqui é ainda mais direto. Percebam o verbo aqui produzir. Qual é o sujeito do verbo aqui conjugado como produz? A leve e momentânea tribulação. Se nós, como cristãos, tentamos ao máximo fugir dessas coisas, evitar que elas nos atinjam, usar qualquer artifício para que o sofrimento não bata a nossa porta, nós não estamos respondendo adequadamente como Paulo aqui fez. Nós não estamos entendendo que as tribulações elas nos visitam para produzir algo maior. É algo ativo, é algo proposital, é algo ordenado por Deus e não mero acaso, e não apenas resposta de uma vida pecaminosa ou infiel a Deus. Que comparação Paulo faz aqui? Será que nós cremos nisso de fato? As tribulações, as doenças, as dificuldades, elas são leves e momentâneas. Elas são leves e momentâneas comparadas ao peso de glória que elas mesmas produzem. E aqui nós temos uma ideia lá do Antigo Testamento, do hebraico, quando a palavra glória e peso elas são sinônimas. Na verdade, a mesma palavra pode ser as duas coisas. E Paulo está usando essa linguagem exatamente porque ali no meio daqueles coríntios estavam aqueles judaizantes que queriam tirar de Paulo a autoridade do Evangelho e voltar os coríntios àquelas ideias passadas do Antigo Testamento. E Paulo mostra para eles aqui o que é crer no Evangelho, o que é falar sobre isso, o que é saber acerca da ressurreição. É encarar os propósitos das tribulações, sabendo que naquele momento exato ali, glória está sendo produzida para você, lá, num lugar, num momento, que Paulo apenas diz aqui, acima de toda comparação. Falta-lhe palavras, ele não consegue aqui superlativizar a ideia. Ele precisa se limitar a dizer que é acima de toda comparação. Ele não está enganando você, ele não está dizendo isso para lhe ajudar a superar o seu problema, ele está dizendo aquilo que ele crê, e ele crê porque foi revelado a ele pelo Santo Espírito de Deus, e é a verdade, porque flui das Sagradas Escrituras, de um Deus que não pode mentir. O fim da tribulação enquanto propósito é produzir essas coisas maravilhosas em nós, e por isso nós continuamos caminhando, e por isso nós continuamos endurando. Mas como eu falei no trocadilho, existe um fim para a tribulação, não apenas um propósito, mas um final de fato, um extermínio. Não haverá mais tribulação um dia. Nós começamos aqui falando acerca de um jogo de videogame que parecia não ter fim, mas as nossas tribulações terão fim sim.
É isso que nós esperamos, com toda a nossa esperança. É por isso que nós oramos, ou pelo menos deveríamos orar: Maranata, ora vem Senhor Jesus, não aguentamos mais. Mas enquanto o Senhor não vem, nós continuamos. Enquanto o Senhor não vem, nós vamos aí resgatando aqueles que ainda não te adoram como deveriam. Porque é exatamente nessa luta que o Senhor é glorificado. Vejam por favor no versículo 18, aqui nós terminamos. Qual é o final da tribulação? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O contraste aqui não poderia ser mais claro entre aquilo que é temporal, passageiro, e aquilo que é eterno, sem fim. E nós nos apegamos tanto ao que é provisório. Como nós vimos hoje de manhã, nós estamos tão acostumados com as cabanas e com as barracas, mesmo que elas sejam desconfortáveis, mesmo que ao estarmos ali num acampamento com elas estejam constantemente dizendo: vocês têm algo melhor, voltem para a sua casa, vão para as suas camas, busquem o lar de vocês. E aqui Paulo nos mostra que isso não está apenas lá no futuro. Sim, é no futuro, trazendo agora para o presente uma vida real, uma vida genuína, uma vida que nós podemos ver e perceber com os olhos da fé, porque elas não se veem. As coisas que se veem sendo temporais, elas nos fazem sofrer, elas nos fazem experimentar o gosto amargo da vida, por causa da queda do homem, gerando morte nele. Mas essas coisas eternas que não são vistas por esses olhos aqui, é isso que está nos aguardando. Eu gostaria de mostrar para vocês a realidade desse pensamento na vida de Moisés. Por favor, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Percebam aqui, por favor, a cosmovisão de Moisés e como isso fez toda a diferença em sua vida, e como ele creu, e por isso ele falou, e por isso ele conheceu mais e mais o Senhor Deus. Hebreus 11, a partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. E eu traduzo essa última frase, exatamente como é no grego. Antes, endurou, terminou o seu enduro, como quem vê aquele que é invisível. Meus irmãos, isso desafia hoje a sua fé. Se a nossa fé não é igual a essa de Moisés, nós podemos muito bem ainda não termos sequer crido, mas talvez por nossa negligência, talvez por nossa estupidez, nós já cremos no Senhor, mas continuamos caminhando como aqueles que não creram ainda. Por isso não falamos, por isso não conhecemos,
Por isso as tribulações dessa vida continuam nos fazendo cair por terra, e ali nós permanecemos. Essa não é a atitude que Paulo nos ensina aqui. Não apenas na vida de Paulo, não apenas na vida de Moisés, mas principalmente da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de Hebreus nos lembrou de que Moisés preferiu o opróbrio de Cristo. E a maior aflição, a maior tribulação sofrida por um ser humano nessa vida, na história, foi a cruz do Calvário. Imaginem se ele tivesse desistido, imaginem se ele tivesse desanimado, imaginem se ele não tivesse experimentado aquilo para o qual o Salmo 116 apontava. Não para a vida de Davi e o seu livramento, mas para a vida do Messias, o filho de Davi e o seu livramento. Porque se ele passou pela morte, o seu maior opróbrio, ele ressuscitou no terceiro dia. E essa é a nossa realidade também. A tribulação que vem ao nosso encontro, ela necessariamente gera para nós, já e lá, completamente, glorificação. Se isso não nos torna mais e mais adoradores desse Deus, mais e mais gratos, demonstrando a Ele as nossas ações de graças, então talvez nós precisemos, pela primeira vez em nossas vidas, realmente crer no Filho de Deus e saber que se morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele também. Nós enduramos porque Ele endurou primeiro. Aquele jogo de videogame podia não ter fim, mas o nosso enduro terá fim. Você está preparado? Que o Senhor Deus nos ajude nessa tarefa. Vamos orar. Deus absoluto, Deus que nos mostra a cosmovisão bíblica de todas as coisas, Deus que nos ensina que não há dicotomia entre fé e conhecimento e fé. Ajuda-nos a viver nesse mundo, ó Deus, que cada vez mais se levanta contra o Senhor, que cada vez mais, achando que estão racionalizando, estão na verdade se tornando irracionais. Ó Deus, ajuda-nos na simplicidade desse texto a crermos e falarmos, a crermos e evangelizarmos, a crermos e testemunharmos, a crermos e testificarmos. Ó Deus Todo-Poderoso, livra-nos da nossa mesmice, livra-nos da nossa mediocridade, ajuda-nos a experimentar um cristianismo genuíno, como Paulo experimentou, como tantos outros antes de nós experimentaram. Ajuda-nos a nos livrar desse pragmatismo terrível que se preocupa apenas com números, mas nos ajuda a entender, ó Deus, que quando nós falamos acerca do Teu Evangelho, adoradores são ressuscitados e o Seu nome glorificado por toda a terra. Ó Deus, nos impulsiona. Quando vierem as tribulações, que nós resistamos por meio dessa palavra e não por qualquer outra coisa. Ó Deus, salva nessa noite aqueles que ainda não creem no Senhor, mesmo que eles estejam aqui nessa igreja há anos e anos. Ajuda-nos a endurar até o fim, em nome de Jesus. Amém. Amém.